saúde, da educação, do saneamento, do trabalho, das relações, dos vínculos relacionais, da perda de vínculos relacionais. Então, obviamente, ela carece de uma intersetorialidade, ou ela exige a mobilização de ações multissetoriais para criar um projeto efetivo de enfrentamento uma ação efetiva na proteção social. Então, o que eu estou dizendo é que, da parte dos que pensam a política, essa intersetorialidade é algo muito claro. Da parte dos profissionais que estão lá operando nas bases, nem sempre isso está absolutamente claro, tá? Então, está muito mais clara essa tendência de se afirmar como política setorial. Ora, em vermelho, então, eu ponho que o desafio para a política de assistência social é afirmar-se em sua setorialidade, sem perder a capacidade de abraçar, produzir e implementar novos arranjos conjugados intersetorialmente, tá? Principalmente no território. Hoje se fala muito, lembra-se daquela palestra da Fernanda Rodrigues, de Portugal, nós estamos falando muito, especialmente na Europa, justamente quanto União Europeia, num método de coordenação aberta, né? Então, a ideia de coordenação aberta, de gestão aberta, é porque eu teria que ter, obviamente, política social, política pública, toda ela trabalhada em torno de objetivos comuns, prioridades comuns e indicadores de monitoramento comum, porque só assim eu vou criar a condição para dar efetividade à política pública. Vamos adiante? Bom, outra coisa está no vermelhinho, que eu acho que é importante, desta afirmação da assistência social como campo de Estado, como ela é muito nova ainda, a tendência é ela se afastar quase radicalmente dos vínculos que ela mantinha com as organizações da sociedade civil e com as entidades sociais. Tá? Se antes havia uma ligação estreita, umbilical entre ambas, né? Nesse momento o que se observa é uma distância quase radical com as organizações do terceiro setor. Eu falo isso aí como ongueira, né? Porque eu, coordenando uma ONG, sem dúvida nenhuma, e coordenando o Prêmio da Unicef, especialmente, 15 anos, dá para você observar essa ruptura que talvez quem está dentro não perceba. Quer dizer, se antes, vamos dizer, até 5 anos atrás, quando as ONGs que se inscreviam no Prêmio da Unicef, que são ONGs que trabalham projetos socioeducativos com crianças e adolescentes, esses programas eram, obviamente, um tipo de serviço socioassistencial muito valorizado, mas muito trabalhado via convênio com organizações sociais. O que se observa hoje, dos 5 anos em diante, é uma queda cada vez mais brusca do financiamento das organizações que trabalham com projetos socioeducativos voltados a crianças e adolescentes. Isso é ruim, preocupante? Não há, porque, na realidade, o CRAS assume, mas ele assume um percentual muito pouco significativo de criança. Ele não tem ainda condições de uma expansão enorme. Essa expansão se fazia via essas organizações. Pode sim. A gente tem lido a respeito da verba Petrobras para convênios de todo tipo, inclusive na área de assistência social. E são recursos grandes. Sim, sim. Há uma CPI. Certo, uma CPI. Isso. A falta de controle de repasses para ONGs. Isso. E ao mesmo tempo há esse fato que você está relatando. Mas se você relacionar... De uma marginalização das ONGs, as coisas
parecem... Como é que elas parece contraditório, mas não é, não. Se você analisar todos os recursos da Petrobras para organizações, você vai ver que para as organizações que atuam com projetos assistenciais e socioeducativos, é muito pouco significativa a fatia que ela delega a isso. Ela delega para outros grandes movimentos, e especialmente para a área da cultura. Lógico que tem essa outra área aí que está justamente na CPI, mas se você observar, não é no campo da assistência social. 5 minutos, então eu tenho que falar rapidinho. O que observo, pelo prêmio da Unicef, que para nós é um laboratório, nós lidamos com 1.200 ONGs no país inteiro, você vai observar que no Sul e Sudeste ainda a tradição de fazer convênios se mantém, mas no resto do país isso não ocorre e reduziu-se drasticamente. O outro é uma migração para a área da cultura, com um financiamento muito mais precário, que são os pontos de cultura. Tá? Mas isso é uma outra discussão. Vamos adiante. O terceiro desafio é o investimento em serviços. Nós estamos vendo claramente no nosso país, na América Latina como um todo, é um desinvestimento em serviços. Tá? E esse desinvestimento não só é em serviços socioassistenciais, é na área da educação, na área da saúde, em todas as áreas. Tá? E como é que a gente vê esse desinvestimento? Esse desinvestimento está tanto na expansão quanto na melhoria dos serviços. E o desinvestimento que se faz no próprio agente, no trabalhador público. Resultado desse desinvestimento é uma falta de efetividade da política social e um risco de ausência de inovação substantiva. Vamos adiante. O quarto desafio, que é o mais importante para mim, é dizer que os territórios urbanos em que atuamos são marcados não apenas por vulnerabilidades, mas igualmente pelo fenômeno da guetificação. Então, por maior investimento que se faça na família, sem uma intervenção simultânea no território, não se reduz de forma duradoura as vulnerabilidades cumulativas que essas famílias apresentam. Eu acho que a gente precisa trabalhar mais a ideia de território, entendido como os coletivos de um território, movidos pela marca do confinamento, seja na riqueza ou na pobreza, porque está tudo guetificado, essa é uma tendência do século XXI, dos espaços urbanos, não é? O que a gente vê é que quando está essa guetificação, ela estabelece uma demarcação do leque de oportunidades possíveis de serem apropriadas pelos seus moradores. Então, se eu comparo escolas, o IDEB de escolas, no centro de São Miguel Paulista, por exemplo, tem um IDEB maior do que se eu comparar com os IDEBs das escolas que estão no Jardim Pantanal, no Jardim La Pena, enfim, na periferia da periferia. Tá? E você não chega a alterar isto porque a própria escola cai, enreda-se, tá, neste gueto. Ela se enreda na homogeneização. Em vez dela subir a população, ela cai na homogeneização. Então, esse é um risco para o CRAS. E, novamente, aí, eu volto a insistir, eu não posso nem trabalhar só com a escola. Aliás, nós estamos fazendo um artigo sobre o efeito território, porque os economistas falam muito no